Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Ó Maria concebida sem pecado, rogai por nós que recorremos a vós. Em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Mais uma vez, boa noite. Acolho a todos vocês. Estamos prosseguindo com a nossa catequese do zero. É assim que nós a chamamos, porque realmente o objetivo é passar por todos os pontos essenciais que um católico precisa saber, ok? E a primeira parte é o credo católico, é a nossa fé, o eu creio, nós cremos. E o credo foi dividido em artigos, que nós chamamos, os 12 artigos do credo, por causa dos 12 apóstolos. A tradição diz que cada apóstolo elaborou uma verdade da fé. E se dá o nome de artigo por causa que no latim, articulus é articulação, é de um todo maior. O credo é o corpo e as partes do corpo. Ainda estamos no primeiro, que é o creio em Deus Pai Todo-Poderoso, que na aula passada vimos parte por parte desses pontos e agora Criador do céu e da terra. Hoje veremos com mais detalhe a questão do Pai. Lembra? Na catequese anterior eu falei muito brevemente porque Deus Pai, porque não Deus Mãe. E hoje vamos entrar mais um pouco sobre essa importância de reconhecer o Pai e entendermos sobre a criação do mundo angélico, os anjos, os demônios e a alma humana. Como é que funciona a nossa alma, como os antigos já falavam também, a psique humana, ok? A apostila é a continuação das outras questões. Aqui nós temos 3 perguntas com as referências de vários catecismos, outros textos também. Então, nós iremos ler, comentar. Qualquer dúvida, vocês podem interromper para falar. É pequenininho, um pouco mais reduzido em comparação à outra, porque tinha também as exortações dos papas, mas o tema agora ficará um pouco mais denso, porque vamos entrar na questão, no mistério da Trindade. E falar em Trindade em um dia também é uma loucura, viu, Vitor? Porque na faculdade a gente pega esses temas e às vezes passamos um semestre inteiro tendo aula com uma certa frequência. Por exemplo, pecado, graça, a Trindade. E nós vamos passar uma pincelada, mas eu deixei sugestões de leituras para que vocês possam também se aprofundar. Darei as ferramentas e em casa, vou colocar você no grupo também, vocês podem se aprofundar. Nós temos um grupo onde eu sempre mando materiais extras para que vocês possam ler ou escutar quando podcast, ou áudio, ou vídeos que complementam e também coisas aleatórias da igreja, como vocês estão percebendo que eu mando, mas uma forma de vocês ficarem sempre renovando essa fé. Se vocês dizem, eu creio, vocês estão professando uma fé integral. O católico verdadeiro, ele não escolhe o que acreditar, porque senão seria a heresia. A heresia é isso, é você escolher a parte. Na sua etimologia, é isso, é a parte. Eu escolho, eu coloco numa balança aquilo que eu julgo bem e escolho. O católico não, é integral, é uma fé integral, tá bom? Então, se nós vimos a existência de Deus, porque na aula passada colocamos em xeque vários argumentos contra a existência de Deus e tiramos a conclusão que Deus existe, porque estamos fazendo aqui um faz de conta que ninguém sabe de nada, como se fosse
realmente pessoas à parte do mundo, né? Se nós reconhecemos que Deus existe, hoje nós vamos saber quem é este Deus, para não o confundirmos com aquela força anônima que nós falávamos, né? Muitos ateus dizem isso, Tiago. Não acreditam em Deus, mas acreditam que tem uma força anônima que rege o universo. Mas o Deus cristão, ele tem nome, e nós vamos saber agora, tá bom? Então, quem é este Deus? A seu povo, Israel, Deus revelou-se, dando-lhe a conhecer seu nome. O nome exprime a essência, a identidade da pessoa e o sentido de sua vida. Deus tem um nome. Ele não é uma força anônima. Desvendar o próprio nome é se dar a conhecer aos outros. É, de certo modo, entregar-se a si mesmo, tornando-se acessível, capaz de ser conhecido mais intimamente e de ser chamado pessoalmente. Que belo, que belo. Essas palavras estão no número 203 do Catecismo da Igreja Católica. Este livro aqui é o texto de referência que a Igreja usa para a instrução catequética dos fiéis. Aqui contém tudo aquilo que um católico, no mínimo, deveria saber. Talvez não palavra por palavra, porque é extenso, mas o básico da fé. Então, se você em casa um dia comprar esse livro, você, abrindo no número 203, vai encontrar esse trecho, tá bom? Só para você conhecer. Então, dar o nome a alguém é você também dar a intimidade àquela pessoa. Isso nós sabemos muito bem, porque acontece em nossa própria convivência. É até estranho quando hoje em dia nós escutamos pessoas chamarem os padres ou os frades, os freis, como quiser chamar, pelo nome, porque parece que o frei deu uma intimidade àquela pessoa que na realidade não deu. Às vezes o pessoal, não sei se por impulso, me chama, ô Gabriel, mas eu não dei essa intimidade de você me chamar por Gabriel ou por um apelido. Eu sou Frei Gabriel, certo? Agora minha mãe me chama de Gabriel, porque ela tem essa intimidade, entendeu? Então, às vezes algumas pessoas não têm mais esse respeito ao padre ou ao frei, por causa que pensa que ele tem a total liberdade. Antigamente, as pessoas ainda pediam a bênção, né, aos padres, aos religiosos, até às freiras. Hoje é mais complicado, depende da região. Em minha cidade, algumas pessoas ainda chamam, e minha cidade é uma cidade pequena, uma paróquia apenas, e as pessoas ainda nutrem esse respeito pelos sacerdotes, e sempre chamam pelo nome logo, né? Padre e depois o nome do padre. Nunca chama só o nome da pessoa. Porque, claro, mesmo o padre sendo pai, né, esse outro significado, pai, e frei é irmão, né? Frater é irmão, mas é a questão do respeito, né? A senhora que é doutora, se eu lhe chamasse somente pelo seu nome, como um paciente seu, talvez, não sei se a senhora estranharia, mas dissesse assim, tá, ele tem alguma razão para estar me chamando só pelo meu nome, não é? Só a nível de curiosidade. Então, Deus, ele revela-se dando a conhecer o seu nome. É um Deus que procura, um Deus que vem até a humanidade. Dá-se a Deus o nome de Pai, porque é Pai por natureza da segunda pessoa da Santíssima Trindade, isto é, do Filho por ele gerado. Então aqui já tem alguns problemas para a nossa compreensão. Primeiramente, Pai por natureza, certo? Esse termo aqui, natureza, não é no sentido natureza, plantas, certo? Mas é aquilo que ele é. Deus Deus é o Pai por natureza do Filho, nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o sentido de Pai em Deus, primeiro é esse. Por que nós chamamos Deus Pai? Primeiramente, porque ele é Pai de Jesus Cristo. Pai da segunda pessoa da Santíssima Trindade. Pessoa também não é pessoa como nós, uma pessoa. Pessoa é a tradução de hipóstase, é a pessoa.
Isso aqui precisaria de um estudo muito grande para entender essa questão das pessoas. Mas faz de conta que vocês entenderam, para nós continuarmos, quem sabe conforme for passando o texto, vocês possam entender melhor, certo? Então, um Deus, três pessoas. Não pessoa no sentido humano, mas... Um elemento, né? É porque todo termo que nós utilizamos para tentar explicar essa questão da Trindade não chega ao que é, entende? Por isso que eu tenho até medo de dizer o que eu entendo por isso, não é? Eu não diria que seria assim três faces do mesmo Deus, mas três pessoas. O termo é esse, pessoa, é porque quanto mais nós tentamos explicar, parece que fica complicado. Mas é só para você entender o seguinte: o Pai não é o Filho não é o Espírito Santo, e todos são Deus. Um Deus só, tá? E aqui o outro termo de, em aspas, tropeço para o nosso entendimento é o gerado. O que quer dizer esse gerado? É aquilo que nós vemos naquele credo maior, gerado, não criado. Entende? É a geração eterna. O Filho que é gerado eternamente. Para o nosso intelecto é um pouco difícil de entender isso. Da mesma forma, quando nós dissemos que Deus não teve um início, mas que ele é sempre eterno. Então, se alguém lhe perguntar quem criou Deus, você diz ninguém, porque Deus não pode ser criado. Porque se ele fosse criado, seria uma criatura. E se tivesse uma força que tivesse criado Deus, essa força seria Deus. E chegaríamos a um regresso infinito, que precisa da causa primeira. Tá bom? Então, vamos lendo. Conforme for passando o texto, talvez possa esclarecer mais. Segundo, porque Deus é Pai de todos os homens que Ele criou, conserva e governa. Essa é a segunda coisa, porque Deus é chamado de Pai, tá? O catecismo diz que Deus ele transcende o gênero. Ele não é nem homem nem mulher, mas se dá Pai por causa que Jesus o revelou como Pai. Quando Jesus estava na terra, revelou, ele é o meu Pai. Então Jesus trouxe isso também. E terceiro, porque é Pai pela graça de todos os cristãos, os quais por isso se chamam filhos adotivos de Deus. Por que Pai pela graça? Pai pela graça por causa da filiação adotiva. Jesus, quando se encarnou, assumiu essa carne humana, se tornou o nosso irmão. Então, como nós somos irmãos de Jesus, digamos assim, Deus nos adotou, certo? Pela graça. Como eu disse na aula passada, nós não podíamos chamar Deus de Pai. Deus era o Senhor dos exércitos. Jesus deu essa graça de chamar Pai Nosso. Por isso que os judeus também queriam matar Jesus, porque Jesus estava chamando Deus de Pai. E isso é uma coisa que hoje nós só podemos porque Jesus nos deu essa graça. Então nós somos os filhos adotivos de Deus. Tá bom? Está no terceiro catecismo da doutrina cristã, 24. O Pai é a primeira pessoa da Santíssima Trindade porque não procede de outra pessoa, e dele procedem as outras duas, isto é, o Filho e o Espírito Santo. Confuso, não é? Para o nosso intelecto é confuso. Mas ele é a primeira, coloca na cabeça, por causa disso, porque ele não procede de outra, tá bom? Então, é a primeira. Santo Agostinho testemunha a dificuldade de entender a Trindade. Ou seja, já no tempo de Santo Agostinho, ele já tinha essa dificuldade. E olha que ele foi um dos maiores teólogos da igreja, se não o maior. Ao passear um dia na praia, absorto em profundos pensamentos, com a maravilhosa agudez de seu gênio, tentava inutilmente compreender o mistério da Santíssima Trindade. O Pai é Deus, o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, mas todas as três pessoas divinas são um só Deus. Sua mente esvaía-se nas sombras do mistério quando, improvisamente, apareceu-lhe um gracioso menino que alegremente se preocupava em enterrar a mãozinha na areia. O que faz, pequeno? Perguntou o santo. Quero colocar neste buraco toda a água do mar. É impossível.
Como pode tão pequeno buraco conter a imensidade do mar? E como pode sua débil mente conter os altíssimos mistérios de Deus? E o menino desapareceu. Era um anjo. Santo Agostinho compreendeu então a lição. Vê só, que história sublime, certo? Veja que profundidade, tá? Claro, aqui eu não quero colocar a veracidade disso, se realmente aconteceu ou não. Eu quero que vocês entendam a mensagem por trás. Agostinho na praia, andando, como se depois de ter estudado tanto, dissesse, eu vou dar uma caminhada agora para ver se minha mente relaxa. E ele lá pensando, como é isso? Como é que o Filho é Deus, o Espírito Santo é Deus, e ao mesmo tempo são pessoas distintas? E ele avista ali um menino, tentando colocar aquele mar imenso num buraquinho. Nós que vamos à praia, vocês estavam recentemente, você pode perceber que, mesmo que você tente, mais a areia acaba sugando a terra. Então, seria impossível colocar todo o mar dentro de um buraquinho tão pequeno. Mas aí, quando Agostinho diz que aquilo é uma tarefa inútil, o menino diz, pois é mais fácil eu colocar esse mar todinho aqui do que você entender Deus. Aí quebra o nosso orgulho. Nós pensamos que devemos compreender tudo, ficamos inquietos porque não entendemos, porque estamos sofrendo, porque eu não sei como é que Deus age, Deus favorece pessoas que estão me fazendo mal. Ele é Deus. Se nós não entendêssemos, também nós seríamos deuses, porque teríamos esse intelecto ilimitado como o dele. Então, é um mistério muito grande que, digamos assim, em aspas, assombra os teólogos ainda hoje. O mistério da Santíssima Trindade. É como se fosse assim, você não entendeu, então você entendeu. Certo? Seria tipo isso. Não entendeu a Trindade? Não, então entendeu. Tá? Seria isso, tá bom? Alguma pergunta a respeito dessa primeira questão? Tranquilo, tá descendo, tá ok, pronto, tá descendo, exato, é porque eu estava dizendo para o Vitor que é uma catequese de adultos. Se fosse com crianças, não estaria nada disso aqui, seriam aqueles livrinhos menores, não é? Mas aqui eu coloco também questões teológicas e filosóficas, porque vocês a todo tempo são questionadas nesse mundão. E a igreja, principalmente nos últimos séculos, diz isso, que os leigos precisam estar à frente, né? Ali na linha de frente da batalha, porque vocês estão com contato com as pessoas, entende? Eu passo, certo, eu vou para a faculdade, estou aqui no convento, mas vocês têm o trabalho de vocês. E lá, como eu dizia ao Vitor na questão do batismo, eles vão perguntar, você vai se batizar, você vai fazer a primeira comunhão? E como é que a igreja explica isso aqui? Não é? E essa questão... Engraçado que certas coisas, por exemplo, quando você é batizado, você é limpo do pecado do mundo, né? Quando eu dizia isso, o pessoal ria da minha cara. Isso é impossível, não sei o que. Esse bicho, eu tô estudando isso. Não o meu freio me passou isso. Pois é. Tá querendo brincar, o pessoal não tem essa ciência, Exato, né? Exatamente. O pessoal não entende isso, que o batismo ele purifica do pecado original, né? Você sofre muito disso com as pessoas, né? Então é uma batalha. Ninguém vai perguntar isso para uma criança. A sua filhinha de 10 anos, alguém chegar e dizer assim, você acredita em Deus? Não. Vai perguntar para nós que somos adultos. Então, eu estou tentando preparar um material sólido, mesmo que seja denso, mas que eu forme vocês e que mesmo se na hora vocês não souberem responder, mas vocês tenham o texto e dizem assim, eu vou ler para você. Talvez a outra pessoa também pega, não é? É muito importante isso, porque hoje nós ficamos muito no superficial, a gente pensa que, não, os padres que têm que saber tudo, o profundo, mas nós temos também esse dever, como eu dizia na aula anterior, estou fazendo sempre essa liga para vocês perceberem que é uma catequese contínua, que a instrução é um dever de todos nós, principalmente de nossa fé católica, porque a própria palavra diz, o meu povo sofre por falta de conhecimento. Então, precisamos nos instruir para estarmos ali, de frente, pronto para o combate, tá? Então, alguém tem alguma dúvida a respeito? Se não, podemos continuar? Podemos? Pronto. Então, segunda questão.
por que Deus criou o mundo? Será que ele poderia deixar de criar? Será que alguma coisa obrigou Deus a criar o mundo? Se ele não criasse, ele ia explodir de tanto poder? Não é? Essas noções pagãs que tem. Alguém pode ler? Deus não formou o mundo de uma matéria pré-existente, mas criou do nada, sem, a tanto, ser obrigado por violência estranha ou necessidade natural, mas por sua livre e espontânea vontade. Nenhum outro motivo o impeliu a criar o mundo, senão a própria bondade. Queria comunicá-la a todas as coisas que criasse, possuindo, por sua natureza, toda a felicidade. Deus não tem falta de coisa alguma. Pronto, isso aí está no Catecismo Romano. Deus criou o mundo por pura bondade, por puro amor. Se quisesse, não teria feito. Isso é uma doutrina que está no Catecismo. Nada fez com que Deus tivesse esse impulso de criar o mundo. E, ademais, criou não de uma matéria pré-existente, mas do nada. Somente Deus pode fazer isso, criar do nada. Ninguém mais. Sempre o ser humano cria a partir de algo, mas Deus foi do nada. É uma novidade também que foi trazida para o mundo filosófico, que é criar a partir do nada. Às vezes, as concepções de deuses dos outros mais antigos filósofos, sempre o Deus criava a partir de alguma coisa. Como, por exemplo, o Demiurgo, que é o Deus platônico. Ele cria contemplando aquelas ideias eternas. Então, tem alguma coisa, um norte. Deus não. Por sua bondade, ele nos criou. Então, só por nós estarmos aqui, já é uma forma de agradecer 1000 vezes a Deus. Porque ele poderia ter deixado de fazer, tá bom? Poderia também ter feito, digamos assim, um mundo melhor. Poderia. Isso está no catecismo. Mas não fez porque, assim, o próprio catecismo coloca que o nosso mundo é um mundo em processo de uma purificação contínua até chegar na plenitude, tá bom? Se atribui particularmente ao Pai a criação porque é efeito da onipotência divina, ou seja, porque Deus pode tudo. Mas também as outras pessoas da Santíssima Trindade participaram desta obra criadora, tá bom? E Deus cuida do mundo com a sua providência. Providência é o nome do governo de Deus no mundo. Como quando nós dizemos assim, eu sou guiado pela providência de Deus, é pelo governo de Deus, certo? Deus, ele governa com a sua providência e nos dá o nosso ser. Aí que entra também outra complicação um pouco para nossas mentes. O ser, nós em si não temos o nosso ser. Recebemos isso de Deus. Então, Deus não é uma força, não é um espírito que criou e tchau, e abandonou. Ele criou, nos sustenta e governa a criação. Também querendo que nós possamos colaborar neste mundo criado. É a conservatio. Deus, ele nos dá o nosso sustento. Se Deus parasse de pensar em nós só por um milésimo, nós morreríamos imediatamente, parávamos de existir. Por isso que Deus, ele está sempre atento, porque nós não temos a nossa própria conservação, é Deus que nos sustenta. Quando nós dizemos isso, é Deus que nos sustenta, sempre falamos, né? É nesse sentido. Deus, ele nos mantém, tá? É muito bonito escutar isso também da criação de Deus. Pode continuar. As criaturas mais nobres criadas por Deus são os anjos, criaturas inteligentes e puramente espirituais, sem corpo. Queria Deus ser por eles honrado e servido. Ponto. Aí o versículo está falando tudo, não é? Deus criou os anjos para o seu serviço, também para ser honrado. Então, Deus fez o visível e o invisível, como nós professamos naquele credo maior, né? Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis. Pode continuar. Os anjos foram criados no estado de graça
e precisavam apenas consentir em submeter-se a Deus por inteiro para receberem o dom da glória. Ao dizer seu sim, muitos foram admitidos ao gozo da bem-aventurança. Sim, muitos, porque alguns tiveram sentimentos de orgulho e se recusaram a servir a Deus, sendo assim jogados em um lugar de tormento chamado inferno. Esses anjos se tornaram demônios. Pronto. Se vocês quiserem conferir mais sobre os anjos, eu deixei aí a referência da Suma Teológica, que é a obra de Santo Tomás, um teólogo medieval, e neste número em diante as questões são só sobre os anjos. É o Tratado dos Anjos de Santo Tomás. O texto diz o seguinte: quando Deus criou os anjos, eles não estavam junto com Deus, logo, vendo sua face, mas como num estado de purificação, de prova, tá? Ali precisavam de um instante para dizer sim a Deus, tá? Deus sabia, com certeza, que haveria a possibilidade de muitos dizerem não, mas mesmo assim deixou os anjos livres, porque não existe o amor na escravidão, tem que ser livre. Então, Deus não criou o anjo e disse assim: olha, criei você, agora você vai me amar e pronto. Não, Deus criou todos os anjos e deu a proposta: vocês querem me honrar e servir? Os que disseram sim foram admitidos à glória de Deus. Os que disseram não foram precipitados nesse lugar de tormento chamado inferno. É inferno porque é inferior, certo? Por isso que nós dizemos inferno, se entende que é abismos. É assim que a tradição diz, né? Então, poderíamos responder aqui: pelo menos tem alguém no inferno? Se não tiver gente, que nós sabemos que tem anjos, que são os demônios. Entenderam? Então, era uma possibilidade. Lúcifer, como a tradição diz, se rebelou, e assim ele foi expulso da presença de Deus. Né? Os que entraram para a glória deu um sim definitivo, porque o anjo ele não tem essa faculdade que o humano tem, de voltar atrás. O anjo é sim, sim, não, não. Isso é Santo Tomás que diz. Então, por exemplo, hoje no céu, São Miguel não pode voltar atrás e dizer: eita, naquele tempo, quando eu fui criado, né, eu agora quero sair do céu. Não, ele já deu um sim eterno. Da mesma forma, o diabo deu um não eterno. Então, No não caso de existe. Lúcifer, não é que ele deu um sim e depois voltou atrás. Ele Não, sempre não, negou. ele sempre negou, exato. E como ele tem uma natureza que não muda, imutável, ou seja, ele em si é imutável, a vontade dele, ele sempre vai dizer não a Deus. E também isso responde por que não existe perdão para o diabo. Se Deus perdoa todo mundo, por que ele não perdoa o diabo? Porque o próprio diabo, na sua constituição, não quer esse perdão de Deus. Nós, seres humanos, temos a faculdade de dizer a Deus sim e depois dizer não. Ou não e depois dizer sim. Nós temos a graça do arrependimento, mas os anjos não têm. Por isso que se tem essa divisão agora eterna. E por que, Frei, Deus não destruiu logo os demônios, fazendo eles virarem pó, sei lá, fumaça? Porque Deus não destrói nada do que cria, entendeu? Então, talvez, claro, o inferno é a ausência de Deus, né? Na nossa vida, por exemplo, se nós tivermos Deus longe, é uma ausência. Mas assim, Deus, eu sei que é estranho, mas talvez assim, Deus, se nós dissermos, ele ama o diabo, entendeu? Mas não no sentido que ele aprova o que ele faz, mas assim, Deus ama as suas criaturas, mas repudia o erro, o pecado, a injustiça. Então, Deus no inferno, ele está com a sua justiça, digamos assim. Deus lá no inferno. Porque se a gente disser assim: Deus, como Deus não está no inferno, ele não sabe o que os demônios fazem com as almas lá, né? Não, até isso, Deus tem esse controle, não é? Ele está no inferno com a sua justiça. Nesse sentido, claro, eu não vou entrar aqui e tentar explicar presença virtual de Deus, qual é o tipo de presença, não é? Se é a mesma presença que está na alma, porque Deus tem um certo tipo de presença em nossa alma, né? Na habitação da Santíssima Trindade. É só para passar por cima. Se vocês se interessarem mais sobre isso, sobre angiologia, que existem cursos só sobre angiologia e demonologia, vocês podem depois pesquisar e entrar nessa questão dos anjos. Mas é só para vocês terem um conhecimento geral,
para que alguém possa dizer assim, olha aí, o Deus de vocês, por que não perdoou o diabo? Peguei vocês aí no argumento, né? Então, para dar um jeito nessas pessoas, tá bom? Não é? Então, pode continuar, por favor. Deus criou o ser humano à sua imagem. A imagem de Deus o criou. Homem e mulher, ele os criou. Isso aí está em Gênesis. A pessoa humana é um ser, ao mesmo tempo, corporal e espiritual. Pronto, vocês têm uma alma da mesma forma que tem o corpo, tá bom? Então, vocês têm uma alma imortal, tá? O texto vai falar mais. Pode continuar. A respeito da alma racional, segundo a Sagrada Doutrina, deve-se admitir, em resumo, o seguinte: ela é uma forma adotada de ser, de vida, de inteligência e de liberdade. Como forma adotada de ser, não procede de si mesma, nem da natureza divina, mas pela criação foi levada por Deus do nada ao ser. Pronto, só um minutinho para nós não acelerarmos muito, viu? Porque aqui é termos teológicos trazidos de São Boaventura, é o brevilóquio. Isso aqui é uma obra de São Boaventura falando a respeito da alma racional, tá? Eu vou ler o que o catecismo diz sobre o que é alma e vai ficar mais claro para vocês, tá bom? Olha, ele diz assim: a alma é a parte mais nobre do homem. Homem aqui é homem e mulher, tá? Porque é substância espiritual dotada de inteligência e de vontade, capaz de conhecer a Deus e de o possuir eternamente. Então vocês têm a inteligência e a vontade que os animais não têm. Você pode dizer, mas o cachorro não tem a vontade de comer? Bom, não no sentido do conceito mesmo de vontade, mas o cachorro ele tem o instinto, digamos assim, tá? Então, não se pode ver nem apalpar a nossa alma porque é espírito. A alma humana nunca morre. A fé e a própria razão provam que ela é imortal. Por quê? Porque a alma é imortal. Veja, porque se ela fosse material, ela não teria condições de inteligir a coisas que são apenas do mundo espiritual. Entendeu? Então, por exemplo, a maior prova que quebra o materialismo, de dizer que a alma morre quando o corpo morre, não vai ter mais nada, é porque, por exemplo, se eu explico para vocês o que é o amor não é material. E você consegue absorver esse conceito. Então, o catecismo diz, você também é capaz de conhecer a Deus. Como Deus não é material, você faz esses atos com a sua alma espiritual. É uma coisa muito lógica que você... Às vezes pode parecer óbvio, mas você diz, eu nunca tinha parado para pensar nisso, né? Você pega e com a alma, o objeto da sua inteligência nem sempre é o material, entendeu? Nem sempre. Né? A gente pode falar de um livro, e eu estou vendo a matéria, né? Mas a gente pensa que matéria é só o que é sólido, né? Mas o ar também nós dizemos que é matéria e nós não vemos, não é? Qual a matéria que tem numa poesia? Uma poesia. O que é que faz com que ela rime em certos pontos? Qual é a matéria nisso? Entende? O padre Carreira diz que matéria é somente aquilo que atua pelas 4 forças que a física classificou. Agora eu não lembro quais são as 4, mas eu acho que eu tenho esse vídeo, depois se vocês quiserem eu mando. Mas, por exemplo, qual dessas 4 forças, que é tipo assim, força gravitacional, né? Qual dessas 4 forças age numa poesia? Não tem, num poema. Entende? Então, é algo do espiritual, do imaterial. Tá? Então, aquilo que eu disse, ela não procede de si mesma, nem da natureza divina, ou seja, a nossa alma também não é uma deusa, né? Mas pela criação ela foi levada por Deus do nada ao ser. Então, Deus criou a nossa alma, tá? Também, e nos deu. Pode continuar, por favor. Como forma dotada de vida, possui a vida não em função de uma natureza extrínseca, mas por si mesma, e não da vida mortal, mas a eterna. Como forma dotada de inteligência, entende não só a essência criada, mas também a essência criadora, cuja imagem foi feita pela memória, inteligência e vontade. Isso, então, nós temos essas 3 potências da alma, memória, inteligência e vontade, na nossa alma racional,
E aquilo que eu disse, nós não entendemos somente aquilo que foi o criado, mas também conseguimos penetrar até certo ponto nos mistérios do próprio Criador, tá bom? Uma forma capaz de felicidade, capaz de chegar a Deus pela memória, inteligência e vontade. Isto significa ser criada à imagem da Trindade, devido à unidade na essência e à Trindade nas faculdades. E por isso foi mistério que a alma entendesse a Deus e a todas as coisas, e que, deste modo, estivesse selada com a imagem de Deus. Pronto. Isso aí, São Boaventura, ele faz quase que uma comparação dizendo assim, nós temos essas faculdades humanas por causa que nós recebemos de Deus, e isso faz com que a nossa semelhança com ele aconteça. Aí o catecismo diz, olha, disse que o homem foi criado à imagem e semelhança de Deus, porque a alma humana é espiritual e racional, livre na sua ação, capaz de conhecer e de amar a Deus e de gozá-lo eternamente. Perfeições que refletem em nós um raio da infinita grandeza de Deus. Isto é, você é um espelho de Deus, por causa dessa semelhança. Hoje nós brincamos muito dizendo assim, não tem ninguém mais feio, porque todo mundo é semelhança de Deus, não é? Mas o termo original, quando foi criado isso, né, da semelhança que tem também na própria Sagrada Escritura, né? Você é semelhança de Deus. Não foi no sentido externo. Você é semelhança porque, assim como Deus, você tem a vontade, você tem a inteligência, você é capaz de saber o que é o bem, o que é o mal. Deus, ele conhece também as coisas más, mas não como nós, experimentando. Ele conhece como se fosse assim, por fora, entende? Deus, ele não sabe a dor como nós sabemos assim de experimentar dor, porque Deus, nós vimos na primeira aula, não é afetado por essas paixões humanas, né? Mas ele conhece de certa forma por fora. Santo Tomás é que ele coloca algumas referências de como isso se dá. Não vou entrar, mas só para vocês também terem essa ciência de que Deus, ele não está inerte ao sofrimento humano, às nossas dores. Jesus também, Jesus sim conheceu na pele, não é? A segunda pessoa da Santíssima Trindade, quando se encarnou, ele conheceu na sua pele o que é que nós passamos aqui nessa terra. Por isso que ele se compadece de nós. Isso nós vamos ver com mais clareza o papel de Jesus nas próximas aulas, tá? Principalmente a outra, porque vamos entrar em Jesus, tá bom? Alguma dúvida a respeito desse segundo questionamento, essa segunda pergunta? Eu acho que está fluindo melhor do que a outra, não é? Eu acho que nós estamos caminhando melhor do que a primeira, tá bom? Podemos passar para a próxima? Alguém pode ler? E o problema do mal. Enganado pela voz das trevas, os nossos primeiros pais caíram em uma armadilha. A igreja reconhece ser Satanás, o anjo destronado, que por inveja fez cair a humanidade na desgraça. Ou seja, por iniciativa própria, ele se tornou mal e leva o mal para todo mundo. Pronto, então, muitos teólogos dizem que o pecado de Satanás foi o orgulho, porque é um pecado puramente espiritual. Um anjo não tem como pecar por luxúria, não tem como pecar por gula. Então, dos pecados, com certeza foi o orgulho, porque ele é um pecado totalmente espiritual. É tanto que nós, no corpo humano, nós sentimos orgulho, mas não tem nenhum órgão que diga assim, é o responsável pelo orgulho. Tá, talvez a gente possa dizer, mas e o cérebro? Ele não tem um pensamento de orgulhos? Sim, mas assim, não tem uma causa isso, entende? Como às vezes, por exemplo, tem a luxúria, né? Que nós estamos com os hormônios, a flor da pele, e aí sentimos um desejo descontrolado, né? Mas o orgulho ele é puramente espiritual, por isso que é chamado de pai de todos os vícios e o pecado do diabo, porque fez com que ele perdesse por orgulho aquilo que Nossa Senhora ganhou por humildade. É bonito, né? Não há perdão para o diabo, pois sua vontade demoníaca e irrevogável. Ele mesmo não quer ser perdoado. Além disso, ele é apenas uma criatura de poder finito e não pode impedir a ação de Deus no mundo. Pronto, o diabo não é outro Deus. Ele é limitado, ele é finito.
Deus também modera até certo ponto as ações do demônio. Ele é mau por ele mesmo, autor do pecado, mas não é um ser com uma capacidade de outro Deus, como tem uma heresia antiga que fala sobre isso, sobre dois deuses. Não é. Se fosse uma disputa. É uma disputa, exatamente. Uhum. Ele é uma criatura de Deus, entendeu? Tem uma influência no mundo negativa? Tem, porque ele nos tenta com os seus demônios, mas também nem tudo que acontece de mal no mundo é o mal que o pecado, que o diabo leva, mas também o que o pecado leva em si, né? Porque quando Adão e Eva pecaram, a natureza, o universo se desordenou, entende? Então, o pecado ele teve esse efeito desastroso, por isso que precisou de Jesus para reparar isso, entendeu? Então, o diabo ele é limitado. Por isso que um padre tem a autoridade, se for exorcista, de expulsar um demônio, porque o padre está do lado de Deus. E Deus é o Criador, o diabo é só uma criatura como os outros anjos, tá bom? Que agora são demônios. Quando Adão pecou, deixou morrer em seu coração a confiança em seu Criador, desobedecendo seus mandamentos e adquirindo o medo de Deus. Até hoje, essas consequências estão na humanidade e foram passando de geração em geração até nós. Por isso, temos uma natureza rebelde, inclinada a querermos o mal disfarçado de bem. Pronto, isso aqui é muito espiritual para nós. Adão deixou morrer a confiança que ele tinha, cega e absoluta em Deus. E isso acabou passando para todos nós. Mesmo nós acreditando em Deus, sabendo do seu amor para conosco, nós sempre ficamos com aquele pé atrás. Será mesmo? Não é? Será que ele é bondoso mesmo? Será que Deus vai me ajudar nisso se eu fizer? Nós não confiamos mais cegamente em Deus como no princípio, quando Adão não tinha essa mancha. Agora nós temos essa desconfiança. É tipo, Deus só vai até aqui. Daqui para lá sou eu que mando. Então, isso é um perigo para a nossa vida espiritual. É o orgulho. O orgulho é isso, é você querer ser Deus, é você não querer se submeter. É você estar tão cheio de si que não precisa mais de Deus. Eu estou tão cheio de mim que se Deus me ajudar ou não, eu resolvo. Eu me viro. Eu sou expert, né? E nisso aí eu consigo, né, resolver. Então, nós temos esse medo de Deus. Quando Adão pecou, ele, em vez de pedir o perdão a Deus, fez o quê? Foi se esconder. Da mesma forma, nós, às vezes, quando nós pecamos, deixamos logo a igreja. Não procuramos a confissão. Sendo que deveríamos fazer isso, né? Pecou, confessa-se. Vai buscar a misericórdia de Deus no sacramento da confissão. Não corre, né? Se você correr, aí que não vai ter mesmo como. Olha, todo pecado, isso o catecismo diz, também inspirado em Jesus, todo pecado, ele tem perdão, com exceção daquele contra o Espírito Santo, que é o quê? Você não querer ser perdoado. É o único pecado que não tem perdão, porque Deus não vai forçar você a fazer uma coisa que você não quer. Então, o pecado que não tem perdão é esse, é a impenitência, você não querer ser perdoado. Não, eu pequei tanto que eu acho que Deus não me perdoa mais, eu nem quero ir, eu nem quero arriscar. É orgulho isso aí, disfarçado de piedade. O orgulho é danado porque ele se disfarça de muitas coisas. Às vezes nós fazemos caridade, vamos à missa, todas as ações infectadas com orgulho. Então nós temos que ver qual é a finalidade que eu estou fazendo isso. Eu vou para a missa, mas com que finalidade? É para louvar a Deus ou é para o meu irmãozinho que está do meu lado do banco ver que eu sou uma pessoa piedosa? Eu estou dando uma cesta básica no Natal, por quê? É porque eu quero fazer uma obra de misericórdia ou porque eu quero me passar por uma pessoa boa para a igreja? O padre vai ver que eu colaborei, dei a cesta. Não vai servir. Serve humanamente, né? Porque até um ateu pode fazer isso. Mas para Deus, Vai você estar isso, exatamente. De alguma forma ajuda, mas assim, não mas o mérito para Deus. Lembra? Nós somos de Deus, então nossas ações têm que ser endereçadas a Ele. Vai servir humanamente, mas quando você morrer, será que vai ser um tesouro no céu? Isso aí, tá? Então, nós temos essa natureza rebelde inclinada a querermos o mal disfarçado de bem. O que é esse mal disfarçado de bem?
são nossos vícios. Por exemplo, um drogado, ele faz aquilo porque chega até certo nível de dopamina e ele jura que aquilo é um bem. Mas quem está de fora e vê, diz, cara, tu está se matando, rapaz. Não, isso aqui me faz um bem tão grande que tu não sabe. Rapaz, tu vai se matar com isso. A mesma coisa quem procura, às vezes, sei lá, acabou o casamento, vou para um bar, desafogar lá as mágoas, né? Ou então, sei lá, tô triste, vou procurar um bordel, alguma coisa, vou para uma festa, uma balada. Então, eu julgo aquilo como um bem para mim. Mas, na verdade, é um mal disfarçado de bem. Porque se nós formos parar para pensar, ninguém quer o mal para si. Ninguém. Sempre nós estamos procurando o bem, por incrível que pareça. As pessoas que escolhem uma ação que nós vemos que é ruim, talvez ela tenha na cabeça uma certa noção de que aquilo é bom, em algum sentido. Mas, na verdade, são sempre males disfarçados de bem, com aparência de bem. Né? Esta é a consequência do chamado pecado original, eis que surge um problema para nosso entendimento. Como conciliar a suprema bondade de Deus com a realidade do pecado e do inferno? Existe mesmo o inferno? Pronto. O pecado original, só para reforçar, é essa mancha que nós já nascemos com ela. Por isso que é importante o batismo, como nós falamos, né? Porque uma criancinha, certo, de 1 ano, ela não tem culpa de nada, digamos assim, ela não tem pecado pessoal, mas ela já nasce manchada por causa desse pecado que nós herdamos de Adão. Por isso que a Igreja Católica diz, é importante batizar as crianças. Os protestantes falam, não precisa porque Jesus foi batizado grande. Aí você diz, mas Jesus tinha pecado original? Não tinha pecado original, né? Então, deixe de ser orgulhoso e vá se batizar. Não é porque ele não tinha. Mas o nosso filhinho que nasce pequenininho já tem essa mancha de Adão e Eva, porque ele herdou. Entendeu? Era bom que nós tivéssemos herdado coisa boa, né? Dá, mas olha é que a gente herda. Se o inferno não existe, também não existe céu. A consciência de uma perdição eterna está na mente da humanidade, desde os antigos pagãos até os primeiros cristãos. Jesus fala 15 vezes sobre o fogo do inferno em seu evangelho. Pronto. O que é que o catecismo, o que é que o texto quer colocar? O inferno não é uma metáfora. Jesus fala sobre o fogo do inferno, talvez até mais do que céu, no evangelho. Ele fala dessa perdição eterna. E também vários povos antigos tinham uma noção já de perdição eterna, de uma morada dos mortos. Para dizer o seguinte, que a humanidade sempre teve noção de que existe um lugar para os maus. Essa novidade de não existe inferno é do tempo moderno para cá. Mas mesmo os outros, de outras religiões antigas, acreditavam que tem esse lugar para aqueles que fazem o mal. Né? É a mesma coisa de dizer assim, que todo filósofo, desde Platão, era ateu. Não era. Esse negócio de filósofo ateu é recente. Platão acreditava mais nos deuses dele, né? Não era o Deus nosso, mas os deuses dele. Né? Os filósofos ateus são para cá. É a mesma coisa. Homem que não tem a mente, que não tem na mente, que tem o inferno, é novo. Está na consciência da humanidade esse lugar. E por que se inferno não existe, também não existe céu? Porque assim como o céu é a recompensa, o inferno também é aquilo que os maus merecem. O inferno é um estado assim de recusa a Deus. Porque não tem lógica você nessa vida todinha fazer o mal, dizer que não quer esse Deus que nós estamos levando, pregando, e no final esse Deus forçar você a vir para o céu. Aí você viveu sua vida todinha dizendo que não queria, aí você morre e ele diz, não, agora você vem, porque todo mundo se salva, né? Então, não é o amor verdadeiro, o amor precisa ser livre, entende? Não é o amor verdadeiro. Deus ama tanto você, que se você quer se condenar, ele diz, vá, se não é sua vontade, vá. Né? Agora, se você quer se salvar, ele também acolhe. Então, Deus respeita suas decisões, até a de você se afastar dele, porque não é, se ele não respeitasse, não ia ser a verdadeira liberdade. Né? Que Santo Agostinho, na sua obra Livre-Arbítrio, ele diz isso, olha, o livre-arbítrio é um bem que Deus nos deu. E foi melhor que ele tivesse feito isso, porque senão nós seríamos escravos. Nós não teríamos possibilidade nenhuma. Então, nós temos essa liberdade de dizer a Deus sim
de dizer não. Agora também Deus deixa claro as consequências, né? Se você diz sim à sua vontade, você terá esse caminho. Se você diz não, você terá o caminho que você escolheu. Aí você diz, mas isso aí é uma chantagem, Frei. Não, não é uma chantagem. Por quê? Porque o mal não pode existir no mesmo lugar que o bem. Entendeu? Então vamos supor que ele tivesse dois céus, né? Um dos bons e outro dos maus. Como assim? Que não faz sentido, né? Então, assim, é necessário o inferno. Entende? Porque é para isso, para essas decisões que você mesmo toma. Entendeu? Então, nunca mais repitam, que eu sei que não repetem, né? Que não existe inferno, mas é um problema que às vezes está infiltrando-se na igreja, viu, também. Mas já escutei. Já escutou, né? Pois é, ainda bem que vocês sabem que não é loucura que eu estou inventando, né? Rapaz, tem um cara, um teólogo chamado Rob Bell, era um pastor, esse cara é um cara sério e tal. Fazia uns vídeos, na época começou tudo tão interessante. Ele criou, esqueci o nome do livro, mas é um livro que ele defende que todo ser humano vai ser salvo. Somente isso, simplesmente. O cara que o pastor defende esse tipo de coisa. Né? Pois é. Olha o evangelho desses dias atrás, né? Entrai pela porta estreita. Não é todo mundo que quer essa porta, não é? O ser humano pode escolher livremente se quer servir a Deus e amá-lo sem coação. A pena principal do inferno é a separação eterna de Deus. Pronto, amá-lo sem coação, sem nada que obrigue, tá? E a pena principal do inferno é essa separação eterna. As figuras de linguagem que se usa para o inferno, né? O demônio com chicote, a corrente, né? O fogo, são meios para dizer assim, lá é tormento, lá são dores. Claro, as santas, os santos tiveram visões do inferno para passar também essa mensagem. Mas a principal pena é a separação. Você vai estar longe de Deus para sempre. Para sempre. E não tem mais como voltar. Como Jesus disse no Evangelho, há um abismo. Quem está aí não vem para cá. Naquela parábola, né, do rico e Lázaro, quem está aí não pode passar. Está no próprio Evangelho. A misericórdia para todo pecado. Sim, mas nesse mundo e não no outro. Deus não condena ninguém. Somos nós mesmos que nos condenamos. Então, enquanto estivermos aqui, é o tempo de voltar atrás nas nossas decisões, tá? E procurar Deus. Todo pecado nesse mundo, com exceção esse que eu disse do Espírito Santo, né, que é você não querer ser perdoado, todo pecado tem perdão. Mas aqui, depois da morte, não tem. É igual aos anjos. Depois da queda, não tem mais volta. Então, é aqui. Todo ser, enquanto tal, é bom. O mal, portanto, não é uma substância. O que se chama de mal é apenas a privação do bem. Pronto, isso é Santo Agostinho aí na sua obra, O Livre-Arbítrio. Todo ser, enquanto tal, é bom. Deus fez todas as coisas boas. Então, o mal não é uma substância, ou seja, não é assim uma força como Deus. É apenas uma privação de bem. Onde não tem bem, tem o mal. Entendeu? Pronto, seria isso o mal. É a luz e a escuridão. Exatamente. Onde não tem bem, tem o mal. Pronto. Assim, a definição assim mais básica de que o mal é um problema grande, não é? Porque nós temos aí obras e obras falando sobre o mal, filósofos, teólogos. Não é um problema que se você resolve de um dia para o outro. Como conciliar essa questão do mal, né? É um problema filosófico e teológico. Existe meio termo, né? Exato, exatamente. E tem muitas explicações a respeito disso, tá bom? Dessa questão do problema do mal. Se diz que é o argumento principal contra a existência de Deus. É dizer que se existe um Deus bom, porque ele permite o mal. Entendeu? Diz que é o principal argumento contra Deus. Apesar que tem muito mais a favor do que só um, né? Não contra e 5 a favor, então. Deus onipotente, sendo sumamente bom, jamais permitiria que existisse algum mal em suas obras, se não fosse suficientemente poderoso e bom para fazer surgir o bem do próprio mal. Pronto, essa citação está nessa obra de Santo Agostinho, a respeito das virtudes da fé, esperança e caridade. Agostinho traz isso para nós, essa questão
essa visão de que se Deus não fosse bom o suficiente e poderoso para tirar de um mal o bem, ele não permitiria o mal. Então, é aquilo, há males que vêm para o bem, né? Por exemplo, você está um dentista com um dente doendo, você vai ter que fazer a operação porque você vai melhorar depois. Então, Deus faz também isso com a lógica do mal. Alguns males acontecem para que venha um bem maior. Saber qual é o bem por trás disso não cabe ao ser humano. Se vocês me perguntarem, Frei, qual foi o bem que Deus tirou da pandemia? Aquele monte de mortos. Eu não sei dizer assim, o bem mesmo, porque eu seria Deus se eu tivesse essa resposta, né? Eu não sei, assim, entende? Mas algum ensinamento teve ali, né? Alguma coisa teve, entendeu? Para cada pessoa. Isso, para cada pessoa, para o todo também, para o planeta, né? Mas teve alguma coisa. O exulte da igreja, aquele cântico do sábado, né? O precônio pascal, canta assim: ó culpa tão feliz que é merecida um tão grande Salvador. E de que nos valeria ter nascido se não fosse Jesus? Ou seja, é como se dissesse assim: ainda bem que Adão pecou, porque agora nós temos Jesus. Né? Porque se não fosse o pecado de Adão, Jesus não tinha vindo salvar o ser humano. É mais ou menos isso, tá? Não se prenda a isso não, porque é uma linguagem muito imperfeita. Mas para dizer isso, que realmente do mal Deus consegue tirar um bem que supera o mal, né? Todo o mal. Então, o mal está realmente no mundo, na criação. Tanto o mal moral como o mal demoníaco. Né? O mal moral que eu digo é o que dá um murro, né? Uma coisa assim. E tem o mal demoníaco também, que são as tentações do diabo. Isso vocês vão encontrar bem explicado nessa obra, O Livre-Arbítrio de Santo Agostinho, que eu vou deixar como leitura recomendada. Nessa obra, Santo Agostinho explora todas essas possibilidades. Por que nós herdamos o pecado de Adão e Eva, se foram eles que pecaram? Por que existe o pecado? Por que o livre-arbítrio? Como é que prova isso, que nós somos livres? Se o problema são as paixões. Essa questão de assassinato, ele vai fazendo uma exposição filosófica muito bonita nesse livre-arbítrio. É uma obra densa, extensa também, mas se vocês na internet botassem resumo livre-arbítrio Santo Agostinho, tem bem explicado as principais ideias do livre-arbítrio. Se vocês não conseguirem ler o livro, né, que é uma coisa que você pega, tem que ler pausadamente, porque é um texto profundo. Isso aqui, como eu disse, é para quem quer mesmo uma especialização nisso, quer entender esse problema do mal, do livre-arbítrio, vai para a obra, vai para o texto, vai para um comentador. Mas se você quer ter só uma geral, pesquisa, né? Principais ideias do livre-arbítrio, Santo Agostinho. Aí alguém que já leu faz um videozinho. Eu também sempre estou mandando alguma coisa lá naquele canal, né? Que depois de um tempo eu voltei, porque é muita coisa, é muita você gerir. Aí fazer vídeo também é exigente. E deixei outra obra dele, que também é a Trindade, onde ele fala dessa questão que nós estávamos estudando. Pai, o Filho, o Espírito Santo, como é essa questão dos três, não é? A pessoa, o que é pessoa, a essência, porque é consubstancial ao Pai, né? Que nós vamos ver também, isso está no credo, tá bom? Então essas duas obras, repito, se não conseguir, pesquisa, né? Tem PDF, com certeza, eu acho que tem, você pesquisa na internet PDF, mas eu recomendo também o vídeo, porque é um diálogo assim, né? O vídeo você coloca e tem o diálogo. Tá bom? Alguma pergunta a respeito disso? Obrigado, viu, Frei? Por nada. Tem alguma dúvida sobre o mal? É uma questão difícil, eu sei, mas vamos com calma, Sim. paciência. Mas eu acho que hoje ainda foi um pouquinho mais tranquilo do que a primeira. A primeira, né? Não foi, parece, eu não sei por quê, porque os Mas- temas foram mais, será que foram mais Os temas fáceis? foram mais difíceis hoje. Eu achei mais difícil hoje. Achou mais difícil os temas do que os outros? Redação do passado. Mas é aí, olha, o áudio vai estar no grupo, se quiser escutar mais uma vez, tá bom? Viu? E seria isso para hoje, tá bom? Podemos encerrar? Pronto, então qualquer coisa, passo uma mensagem, tá bom? E que o Espírito Santo possa iluminar a inteligência de cada um de vocês. Amém. Amém?